a gente não sabe do que vai ser do futuro da gente, né? A gente se esforça para que a gente tenha um mínimo de dignidade na nossa sobrevivência, no nosso tempo de existência. A gente quer bem-estar, a gente quer felicidade, a gente quer evoluir enquanto pessoa, mas as condições para que isso ocorra se transformam às vezes impossíveis. Ora, se você assiste milhares de pessoas num lugar pequeno, uma cidade pequena de 50 mil habitantes, 60 mil, milhares de pessoas, uma necessidade extrema material de tudo que se possa imaginar. Desemprego, fome, violência, falta de educação, de escolarização, são problemas que deixam toda a sociedade doente. A sociedade não tem a dignidade de reclamar ser uma sociedade justa e feliz, não é. E talvez esse seja um dos maiores problemas que o Brasil vive hoje, de tudo que é espectro ideológico, de esquerda, de direita, de centro, de tudo mais. Excetuando aqueles grupos que são fanfarrões e que vivem de mentiras, existe aí na política, na economia, nas religiões, né? Em tudo que é campo social, que lidera grandes grupos, existe pessoas, existem pensamentos que erram por interpretar um Brasil de poucos ainda, uma visão antiga de Brasil, onde uma parcela pequena da população estava presente em seus intuitos, em seus objetivos, em suas reflexões. Quando a gente vê a grande quantidade de pessoas que o Brasil tem, já se passa aí de 230 milhões de pessoas, a gente percebe que não existe Brasil, não existe país nenhum para quase metade desse povo, pelo menos. Quase metade desse povo, pelo menos. Então, é preciso entender que a gente está num caos. É preciso partir do princípio de que a gente está numa tragédia e faz tempo. Não é culpa de Lula, nem culpa de Bolsonaro, nem de Temer, nem de Dilma, nem de antes, pelo menos desse período republicano. E é também se não fizeram um esforço para minimizar os dramas que a população vive, ou boa parte da população vive. Então, pensar no bem-estar de poucos gera divergências que são falsas entre grupos de qualquer estrutura, política, religiosa, artística, intelectual, econômica, qualquer grupo, pensar no bem-estar de poucas pessoas. É por isso que tem dado errado, eu tenho visto isso. Então a gente não sabe do que vai ser o futuro, mas sabe que não vai ser bom. A equação ela não está englobando todo mundo, né? Não está englobando as demandas de todo mundo. Tem gente que só quer nada mais do que uma casa para morar. Tem sonhos de anos. O grande objetivo da pessoa é uma casa para morar. É uma casa pequena, modesta, 2 quartos, banheiro. Não precisa ter quintal. Só que é isso. Garantir refeições, ter assistência médica. Não quer mais nada do que isso. Tem gente que só quer ver os filhos crescerem. Cuidar dos filhos, não quer mais do que isso. Aí os objetivos dos representantes, das pessoas que estão na esfera do poder brasileiro, de qualquer ordem, estão distantes da grande maioria da população. Não vai dar certo nunca desse jeito. A gente tem que partir do entendimento que estamos numa tragédia histórica e faz tempo. É uma tragédia de formação, uma tragédia que é o Brasil na sua formação e na continuidade. Sempre o Estado pensado para poucos. Até mesmo agora, com a ascensão do governo progressista, ainda não alcançou a amplitude que é, de fato, as demandas da grande população brasileira. Então, a gente vai ficar sem ter uma perspectiva de bem-estar possível, porque
A equação não se fecha. É um país rico natural, é um país com um povo disposto ao trabalho, é um país que o povo, por sofrer uma repressão muito grande historicamente, por sofrer muita violência, é um povo que tem medo de perder a vida, tem medo de apanhar na rua, tem medo de tudo no mundo. E o Estado que faz isso, o Estado que sempre fez isso, sempre fez atrocidades contra a população. Então essa população vive sob um medo constante. Ela prefere não ter problemas. Ainda não passou os traumas ainda do navio negreiro, nem os traumas das ditaduras, nem os traumas das perseguições e do que ocorre no dia a dia, que é o genocídio do povo negro brasileiro. Ainda ocorre, né? Junto com o genocídio dos indígenas, que deu uma arrefeçada um pouco, parou um pouco. Então, a gente não imagina o que vai ser esse futuro brasileiro. Mas no andamento que está, com certeza a gente não vai encontrar um bom termo, né? Principalmente se a gente coloca para resolver em pouco tempo as questões históricas. Há questões históricas tão enraigadas que elas vão precisar algumas gerações para poderem ser superadas. Então, é interessante fazer essa distinção. O que são coisas a curto prazo e o que são coisas a médio prazo e a longo prazo. Diga-se de algumas conquistas feitas nos últimos anos e uma releitura da sociedade. A gente tem um racismo como um crime, que antes era uma piada e uma ostentação de poder. O racismo era ostentação de poder, era praticamente uma marca obrigatória de quem exercia um mando social, um poder social, ser racista, ser misógino também, ser homofóbico. Era uma marca característica de quem exercia algum poder em microespaço ou em grande espaço. Era típico. Está superado isso. E por força de lei, também de muita mobilização social. A tolerância religiosa começa a ser retrazida, né, para o Brasil, porque já houve tempo de ter mais tolerância. Apesar do Brasil ter tido religião oficial na época colonial, na época do Império, havia alguma tolerância religiosa, por incrível que pareça. Era praticados os cultos de candomblé sem que tivesse as invasões e agressões a seus praticantes. Hoje em dia está voltando isso, mas ao mesmo tempo também está voltando um debate da tolerância religiosa. E isso, por lei, é assegurado. Então, o arcabouço jurídico brasileiro passa a ter uma observância para com setores que historicamente foram desprestigiados e perseguidos. Pessoas, grupos de pessoas com nuances em comum, seja de origem étnica, de origem religiosa ou econômica. O arcabouço jurídico brasileiro tende a observar esses grupos e esses indivíduos com uma atenção de respeito, e não como antigamente, autorizando os grandes poderosos a exercerem os seus mandos de violência, de exclusão, né, de extermínio, né, de punições severas, por castigos físicos. Era autorizado pelo Estado. Lembre-se do Pelourinho, os pelourinhos que haviam espalhados no Brasil inteiro, aquele mastro na Praça Central, onde ele se castigava fisicamente, muitas vezes até a morte, pessoas que eram acusadas de crimes que cometessem ou não, né? Bastava ter uma inveja e aí já ia Pelourinho apanhar. Então o Brasil muda de uns anos para cá em coisas bem significativas e muda também a partir de um período mais anterior. Mas a gente ainda traz coisas bem antiquadas aqui conosco, que isso ainda está reverberando nas mentalidades do povo brasileiro e de suas lideranças. Por exemplo, Brasília, Congresso Nacional, agora nesse maio, junho de 2025, essa quebra de braço que tem as lideranças da Câmara dos Deputados, notadamente o senhor Hugo Mota, junto com o governo, a política de governo da presidência da República, do governo Lula,
E você vê claramente dois projetos de estados bem distintos, de país e de sociedade. O governo Lula é um projeto mais moderno, mais amadurecido, mais contemporâneo, de pensar a partir de políticas públicas a aplicação de recursos para que a população encontre aquele bem-estar, né? E que tenha os seus direitos atendidos, afinal, toda uma arrecadação de impostos aí que precisa ser aplicada onde se precisa. E no canto do Hugo Mota, junto com muitos deputados, o pensamento senhorial da Casa Grande, em que eles são os poderosos. Então, o pensamento colonialista da época, ainda dos senhores de engenhos, lá nos 1700, talvez um pouco 1800, esse entendimento de que o chefe político, o poderoso do local, ele tem todas as prerrogativas econômicas, jurídicas, religiosas, policialescas, tudo recaía sobre o senhor da Casa Grande. São os representantes do Congresso. Que pena, né, que tivemos essa formação. Não são pessoas que são embasadas em teorias, em reflexões científicas, em estudos históricos, em teses bem sedimentadas e consagradas que o mundo todo apresenta. A República é tão ampla, né? Tem tese de tudo que é canto, de tudo que é país que a gente pode tomar por emprestado com dignidade, com merecimento disso e aplicar aqui no Brasil, mantendo as arrumações locais, né, as adequações locais. Eles não estão nem aí. O negócio deles é exercer o poder ao modo coronelesco, ao modo dos senhores de engenho, antigamente, que era todo poderoso de tudo no mundo. Então, é isso que a gente está vendo. E eles são maioria. E pelo fato de serem maioria, eles vão vencer essa parada, com certeza. E vão restabelecer, ou pelo menos manter isso aí que está posto, que é uma lógica com bases ainda segregacionistas e escravocratas, né? Tratando o povo mais humilde, sem a qualificação de cidadania, meros coadjuvantes, meros indivíduos, sei lá, alguma coisa aí que se possa chamar na participação social, e a gente está falando da metade da população brasileira que eles não consideram como pessoas destinatárias que o Estado devia agir. Felizmente, isso é realidade, isso é uma questão de longo prazo a se resolver. E a curto prazo são essas questões de agora, que estão aí mais urgentes que a gente encampa, né? Preciso mudar a mentalidade do nosso povo para que não eleja, que não dê poder de voto essas criaturas tão nefastas. 60% a 70% mais ou menos do Congresso Nacional são pessoas de uma mentalidade arcaica, de um país já não existe mais. Um Brasil onde a pessoa não tinha os três poderes, tinha um poder que era, não tinha república, tinha um poder que era o poderoso da grana, da produção, né? E agrícola, geralmente a produção agrícola, né? Ou comerciante de escravos, que era também dos mais poderosos que tinha, até mais poder econômico e político, de tudo no mundo, do que os da terra agrícola, da produção agrícola. Então, infelizmente, vamos passar algum tempo ainda até que a gente se liberte dessa nódula histórica. E conscientizar o povo é a melhor forma que tem para que a gente não dê poder a essas criaturas.